Amém? Em nome de Jesus. Amém, queridos. Vocês estão felizes com Jesus? Estou sentindo uma atmosfera de alegria muito grande. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Ele está aqui, o seu Santo Espírito está aqui. E eu estou muito feliz de poder servir ao Senhor. Grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso nós estamos alegres. Olha só, como o Espírito Santo de Deus, ele se movimenta nas nossas vidas. Eu não tinha falado nada com vocês, né, Gustavinho, da ministração, a gente não se falou, vocês não sabiam de nada. Então, desde a oração aqui, de início, e os louvores, né? O Senhor, Ele selou a palavra. Ele selou a palavra que Ele tem para hoje. E eu quero te convidar para ficar sob os pés e abrir a Bíblia comigo, lá em Lucas capítulo 24. Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos ler a palavra e nós vamos orar, amém? Em nome de Jesus, eu orando por essa palavra, buscando ao Senhor por essa palavra, orando pela vida de vocês. E pessoas que eu falei, Senhor, traz aqui hoje. E essas pessoas estão aqui. Para a glória de Deus, né? Não é nada para a minha glória, não, né? É para a glória do Senhor, é para a alegria do coração do Senhor. E o Patrick, se vocês prestaram atenção, quando ele abriu aqui o culto, ele falou assim, olha, não sei como foi sua semana, não sei o que você passou, não sei o que está no teu coração, e ele fez assim, ó, não sei se tem ansiedade, não sei se teve aí percalço no meio do caminho, não sei se teve tristeza. Foram essas palavras que ele usou, né? E hoje nós vamos pregar a palavra do Senhor em Lucas 24, no verso 13, que é no caminho de Emaús. E Deus falou comigo muito essa semana, irmãos, pasmem vocês, Patrick, sobre o desânimo. Sobre o desânimo. E hoje nós vamos pregar sobre o desânimo, mas a gente vai pregar como vencer o desânimo, porque a gente não vai ficar parado no desânimo. Amém? Em nome de Jesus. Então, Lucas 24, o verso 13, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus... É forte isso, viu, gente? O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. É hoje, e hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu.
Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está se findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foi reconhecido por eles quando partia o pão. Senhor, nós te louvamos nessa noite, nós te bendizemos. Senhor, te rendemos graças, estamos rendidos a ti. Senhor, tem corações aqui, Senhor, que vão se render a ti nessa noite. Espírito Santo, o Senhor já está aqui, Senhor. Sabe por quê, Senhor? Porque quando nós abrimos a Tua Palavra, quando nós lemos a Tua Palavra, os milagres, ela sai do poder da Tua Palavra, Senhor. Então hoje a cura, hoje a redenção, hoje a força, hoje a alegria, hoje a cura para nós aqui neste lugar. Espírito Santo, nós não estamos aqui por acaso, Senhor. Recebe a nossa vida diante do Teu altar, Senhor, e faz aquilo, Pai, que nós como humanos não conseguimos fazer, mas quando o Teu Espírito Santo está em nós e dentro de nós, o Senhor se movimenta, o Senhor se movimenta. Eu declaro uma noite de milagres, eu declaro uma noite de profecia neste lugar. Eu declaro o movimento do Senhor no seu caminho. Eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor está te visitando em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, pode tomar assento. E hoje eu quero falar como é que a gente vence, como é que a gente supera o nosso desânimo no meio do nosso caminhar. Como a gente supera o desânimo em meio às nossas circunstâncias, em meio às circunstâncias difíceis sobre a nossa vida. Então, a palavra desânimo, ela tem origem no latim. E é a palavra desânimos, que significa sem alma. Nossa, pastora, você está falando que a gente não tem alma? Desânimo significa sem alma. Desânimo significa desalmado, desalmada.
sem ânimo, desânimo, significa andar sem alma. E andar sem alma é andar sem vitalidade, é andar sem força, é andar sem energia. Quando a pastora Renata ela fala aqui que nós temos que ter prosperidade sempre, eu entendo que essa prosperidade, né, não é só o recurso que nós temos no nosso bolso acerca do nosso trabalho, não. Mas a prosperidade é você ter a vitalidade, é você ter energia, é você ter vigor. Só que quem está sem ânimo, quem está desanimado, quem está desalmado ou desalmada, está sem sopro, está sem fôlego de vida. E o nosso Deus, Ele é o sopro. Ele é o respirar. Se você entrou aqui hoje desanimado, se você entrou aqui hoje desalmado, desalmada, se você entrou aqui hoje sem força, sem ânimo, sem vitalidade, o Senhor está dizendo nessa noite que Ele é o sopro, que Ele é o respirar. Ele é o respirar através da sua palavra. Ele é o respirar. E Ele está pertinho aí de você. Porque Ele quer te dar o respirar dEle sobre a tua vida, sobre os teus pensamentos, sobre o teu coração, sobre o teu andar e sobre o teu viver. Queridos, ao entregar a nossa realidade, a nossa vida, o nosso caminho ao Senhor, muitas vezes nós estamos desanimados, desalmados e desalmadas, porque a gente já decretou, a gente já achou que a nossa realidade, ela não pode ser mudada. Que a nossa realidade acerca daquilo que nós estamos vivendo já está morto, já está cheirando mal. E o Senhor, nessa noite, Ele diz que Ele não quer você andando sem alma. Ele diz nessa noite que Ele não quer você andando sem paixão. Ele diz que não quer você andando sem convicção. Porque a realidade da nossa vida, o Senhor, Ele pode mudar. É claro que nós temos que colocar as nossas mãos sobre as nossas realidades. E o que é colocar as nossas mãos sobre a nossa realidade? É agir sobre ela. Mas é você também ir até o Espírito Santo de Deus e falar: Senhor, essa realidade, ela está difícil. Senhor, essa realidade, Senhor, parece um muro intransponível. Senhor, eu não consigo, Senhor, ver, Senhor. Mas o Senhor te diz nessa noite que Ele vai descortinar os teus olhos. Ele vai abrir os teus olhos em nome de Jesus. E você vai ver a glória do Senhor, você vai ver o movimento do Senhor sobre a tua vida. Então eu quero te dizer algo: não ande no caminho sem alma, não ande no caminho sem alma. E eu quero trazer isso agora da nossa vida cotidiana, das nossas realidades, das nossas dificuldades. Eu quero trazer um pouco sobre o que a gente faz aqui na igreja, sobre o que cada um faz aqui na igreja. Você está aí sentado, mas você é um servo, você é uma serva, você é alguém que Deus tomou nas suas mãos e você colocou o seu coração nas mãos de Jesus. E o Senhor, Ele está te usando para a glória dEle. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês nessa noite:
o que é viver, servir e estar no caminho sem alma. Quando eu olho para esse texto de Lucas capítulo 24, eu vejo esses dois, eu pesquisei, e a palavra diz que não são dois discípulos, mas que é um casal. É Cleopas e a sua esposa. Então eu vejo que no caminho, que nas dificuldades, no serviço ao Senhor, esses dois personagens bíblicos, eles estavam abraçados pelo desânimo. Eles estavam abraçados pela tristeza. A palavra diz que o rosto deles estava entristecidos. Então eles estavam tristes, eles estavam andando sem alma. Os sonhos, as suas esperanças tinham ido embora. Tinham sido frustrados. Porque ele diz assim, olha, aqui no verso 21, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. E às vezes nós olhamos para nós olhamos para a nossa condição, nós olhamos para a igreja e nós falamos, Senhor, hoje é o terceiro dia e nada está acontecendo. Então sabe o que aconteceu com esses dois discípulos acerca disso? Eles voltaram para a rotina. Eles voltaram a fazer as mesmas coisas de antes, porque eles não acreditavam que a vida deles, que o chamado deles, que aquilo que eles tinham para dar, poderia mudar. E a nossa vida, o nosso chamado, ele só muda quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus tocar sobre a nossa vida. Quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus nos guiar e nos dar a direção. Quando a gente deixa o Espírito Santo de Deus entrar no nosso coração. Aí ele vem, ele começa a se mover, ele começa a se movimentar. Ele começa a tirar toda a morte que nos cerca. Porque o desânimo, a tristeza, andar sem alma, andar sem força, sem vitalidade, é morte, meus irmãos. É morte no meio do caminho. Mas Jesus, ele é a vida. Jesus, ele é o caminho. Jesus, ele é a verdade. E tanto isso é verdade que o próprio Jesus, eles não o reconheciam. Aqui eles estavam como se fosse um peregrino, uma pessoa qualquer, que estava andando com eles no caminho. Eles não reconheceram quem era Jesus, mas o Senhor, na palavra dele, ele já diz assim, olha só, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Meus irmãos, o próprio Senhor Jesus está conosco na nossa caminhada. O próprio Senhor Jesus está conosco aonde nós colocamos os nossos pés. O próprio Senhor Jesus está conosco lá no nosso trabalho. O Senhor Jesus está conosco na nossa casa. O Senhor Jesus está conosco para desembaraçar o nosso caminho. Em nome de Jesus. O próprio Jesus se aproxima deles. E isso é importante para a nossa caminhada de fé. Isso é importante para a nossa caminhada cristã. Nós cremos que no meio dos nossos embates, o Senhor, ele está no caminho conosco. O próprio Senhor Jesus,
Ele não tem nos abandonado. Ele tem estado conosco. Então, isso é importante para nós. Sabe por quê que é importante? Para que nós possamos ser resgatados por Ele, da nossa condição de desalmado, para que nós possamos resgatar pessoas. Esse é o papel da igreja. Note que os olhos deles estavam impedidos e eles não estavam reconhecendo o Senhor Jesus. E às vezes eu e você não o reconhecemos. E às vezes não é uma falta nossa. Se você ler aqui antes, Maria Madalena, quando ela foi ao túmulo do Senhor, e ela foi uma mulher que ela seguiu Jesus em todo o seu trajeto de morte e de ressurreição. E ela se tornou uma discípula muito grande do Senhor. E note que quando ela foi até o túmulo, ela viu que estava vazio, mas ela não conseguiu enxergar o Senhor. Vieram 2 anjos e falaram ali com Maria. E depois o próprio Senhor Jesus, olha só, gente, o próprio Senhor Jesus tocou em Maria e disse: Maria. E ela olhou para ele e disse: Mestre Rabone. E o Senhor, Ele está conosco, seja em qualquer situação. Foi aberto os olhos de Maria, foi aberto os olhos dos discípulos. É quando você está no lugar certo e na hora certa, que o Senhor tira impedimento dos nossos olhos. E o que acontece no meio da nossa caminhada, quando nós estamos caminhando, o que acontece no meio do caminho que nos faz querer voltar para trás? Porque eles conheciam o Senhor. Nós conhecemos o Senhor e quem Ele é. E o que nos faz, no meio da nossa caminhada, ficarmos tão desanimados e tão entristecidos e tão enfraquecidos, que nos faz querer voltar, que nos faz querer ficar paralisados? A palavra diz que eles se entristeceram e por isso queriam voltar. A palavra diz que eles disseram que Jesus tinha morrido e por isso eles queriam voltar. A palavra diz que eles estavam esperando que Jesus fosse o Redentor de Israel, e já era o 3º dia, e nada havia acontecido, e por isso eles queriam voltar. Mas o Senhor, nessa noite, Ele fala comigo e com você. Meus irmãos, minhas irmãs, não volte. Não volte, não volte de onde o Senhor já te tirou. Esse lugar que você está pretendendo voltar é um lugar de morte. É um lugar que te tira as forças, é um lugar que te tira a vida. Não volte. Está doendo, você está sofrendo, você não está entendendo. Não volte, assim diz o Senhor para mim e para você. Não volte. Não volte a se lamear, não volte a comer a comida dos porcos. Deus tem um caminho de vida e hoje Ele está te alertando.
Não volte para esse caminho de morte. O Senhor, Ele pode te ajudar em toda e qualquer circunstância. E mesmo que você esteja voltando para esse caminho de morte, o próprio Jesus, o Espírito Santo de Deus, Ele entra na sua condição de morte e Ele te tira desse lugar. Só Ele pode tirar você desse lugar. Você diz assim, mas eu estou esperando e não acontece. E o Senhor fala, sabe o que para mim e para você? Como você é tardio. Como você não crê. Como você não entende. Como você não entende, como você é tardio a crer. Isso é um alerta do Espírito. Isso é palavra de Deus, não sou eu que estou falando. Só que o Senhor também, olha só como Ele... Depois desse... Olha só, versículo 25. E Ele lhes disse, como vocês custam entender e como demoram a crer. Tudo que... como demora a crer em tudo que os profetas falaram. Não deveria Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Irmão, olha só, versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Deus vai lá. Ele vai te pegar e Ele vai começar de novo com você. Ele vai te explicar. Ele vai derramar a sua graça, a sua glória, a sua vida. E Ele vai dizer, vem aqui meu filho e minha filha, eu vou te explicar. Eu vou te levantar. Eu vou te tirar do desânimo. Eu vou tirar você deste caminho. O Senhor fala assim que, lá no verso 28 a 30, Jesus entrou na casa e ficou com eles. Jesus pegou o pão, partiu o pão, orou e repartiu com eles o pão. E nessa hora que o Senhor estava ali, a palavra diz que os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Sabe, reconhecer Jesus é uma resposta para nós nessa noite. É uma resposta no caminho. É uma resposta para eles no caminho de Emaús. É uma resposta para você e para mim que estamos no desânimo. É uma resposta para você e para mim que estamos andando sem alma no meio do caminho. Reconhecer Jesus como Ele quer ser reconhecido. Reconhecer Jesus, enxergar o Senhor. Como Ele se propõe aqui, Ele se propõe, e como Ele se propõe. Isso é muito forte. Como Jesus se propõe. Aqui se propõe na nossa vida. E como Ele se propõe. A esperança daquilo que estava perdido, da realidade. Hoje é o terceiro dia e nada aconteceu. A esperança para mim e para você. Porque quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, Ele reconciliou o mundo consigo mesmo. A esperança no meio do caminho, irmãos. Quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro diz, tu sabes, Senhor. E ele pergunta a segunda vez, tu sabes, Senhor. E ele pergunta a terceira vez, Pedro, tu me amas? Então vai Pedro,
Vai Sônia, vai Ailton, vai Nancy, vai Claudinha, vai Patrick e cuida das minhas ovelhas. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Que nós não fomos chamados para crescer igreja, para fazer igreja crescer. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Para de olhar para o seu umbigo. Para de murmurar. Para de reclamar. Para de se desanimar. Levanta daí e vai cuidar das minhas ovelhas. Levanta daí e vai cuidar das minhas ovelhas. Levanta daí e vai ter solidariedade com aqueles que sofrem. Levanta daí. Sabe, gente, esse lugar aqui, ó, ele é santo. Sabe, gente, esse lugar aqui, as pessoas têm que entrar para serem ouvidas. Esse lugar aqui, as pessoas não precisam de defesa teológica. Não precisa de defesa teológica. Aqui é um lugar onde você pode entrar. E você pode chorar. Aqui é um lugar que você pode vir e compartilhar o seu sofrimento. No meio da sua caminhada, você vai preferir ficar em meio ao desânimo, desalmado, desalmada, ficar sem força e sem vitalidade? Ou você vai se levantar dizendo: Deus não esquece de mim, Deus cuida de mim, Deus me enche, Deus me alimenta, Deus me coloca de pé. Em meio ao caos, em meio aonde seus olhos estão impedidos de ver, porque eu creio que o próprio Deus impediu os olhos deles. Não foi o diabo, não foi ninguém, foi o próprio Deus que impediu os olhos. Como assim, pastora? Deus não abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar? Sim. Só que em dados momentos da nossa vida, Deus traz impedimento aos nossos olhos. Então, assim, Deus, Ele atua no meio do caos. Tem salvação no meio do caos. A gente nunca sabe como o Senhor vai agir. E eu quero te dizer mais. Deus, Ele age através de coisas simples, através de coisas corriqueiras. Deus age através de pessoas que têm compromisso com Ele. Para salvar a nossa vida. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Que eu e você, independe do nosso caminho, nós temos um futuro. Sabe as tragédias da sua vida e da minha vida? Nós temos um futuro. E Deus levanta pessoas para nos resgatar das tragédias. Porque eu e você, nós não podemos nos levantar das nossas tragédias sozinhos. Sabe, cada dia mais eu tenho pensado e eu tenho falado para o Senhor, Senhor, então tá bom. Então, se eu tenho um futuro, em meio às tragédias, no meio do caminho, naquilo que está acontecendo, Senhor. E se o Senhor levanta sempre pessoas para nos resgatar, então, Senhor, eu creio que a bênção do Senhor, Ele alcança a todos. Eu penso que a porta do Senhor, porque Ele é o bom pastor, a porta dele está aberta.
Sabe, você que não tem esperança, você que está aqui, que está desanimado, que está sem alma. O Senhor te diz nessa noite, há esperança. E sabe, como o próprio Jesus aqui estava com eles. Esperança tem um nome. Sabe qual que é o nome da esperança? Jesus. É Jesus de Nazaré. Você que está aí nas redes sociais, na internet, nossa pastora Renata, amada e querida, que não está aqui nessa noite. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você que é pastor, para você que é pastora. Se você tem sofrido, se você tem chorado, se você tem se lamentado, se você tem se frustrado, mas se você tem alma, se você serve com alma, está tudo certo. Não tem nada errado com você. Está tudo certo no meio da sua caminhada. A palavra do Senhor, ela continua dizendo no verso 31 e 32 que Jesus... O verso 31, então os olhos deles foram abertos quando o Senhor partiu o pão, deu graças. E eles o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. O Senhor está falando para mim, para você e dessa noite. Então, pastora, se Jesus desapareceu de novo, eu estou no terceiro dia, de novo nada vai acontecer, de novo eu estou abandonado, de novo eu estou sem força, de novo eu estou sem ânimo. Não. Sabe o que aconteceu aqui? Jesus entrou neles. Jesus não desapareceu. Jesus entrou neles. Jesus não está fora de nós. O Espírito Santo não está fora de nós. Ele está dentro de nós. De tal maneira, Claudinha, Renan, Rafa, quando nós vamos no Vida em Grupo, na casa de vocês, não é o Ailton que está indo lá. Não é a Sônia que está indo lá. É Jesus que está indo lá. É Jesus que está indo lá. É Jesus que está visitando as famílias. É Jesus que está visitando os corações. É Jesus no meio do caminho. É Jesus que se aproximou. O Senhor está aqui, nesta igreja, aonde ela está plantada. O Espírito Santo do Senhor, Ele está aqui. E sabe, quando eu reconheço a identidade real de Jesus, quando eu reconheço quem Ele é, eu sei que Ele está dentro de mim. Eu sei que Ele está dentro de nós. Olha só que texto. E eu oro nesse texto todos os dias. João, vai um pouquinho aí para frente. E nós já estamos terminando. João 14. João 14, 15. Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece. Não o vê
e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e está em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então ele está comigo e com você, irmão. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. E ele continua falando, dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês porém me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. O Senhor se revela, o Senhor se revela, o Senhor se revela a ti. Ele não está do lado de fora, mas o nosso Deus, Ele vive em nós. Nós somos a presença dEle nesse mundo caído, nesse mundo de desalmado, desalmada. Nós somos a presença dEle no mundo. Nós somos a presença dEle no mundo. Sabe, Apocalipse 3, quando você lê lá sobre a igreja de Laodiceia, a partir do verso 14, o que o Senhor diz? Eis que estou à porta e bato. Sabe o que isso significa? Que nós temos deixado Jesus do lado de fora. Se vocês me amarem, eu virei e me revelarei. Não deixa Jesus do lado de fora. Eu peço ao Senhor, Senhor, não me deixa, Senhor, ser morna. Então, Senhor, tá bom. Então que eu seja fria, o extremo, ou que eu seja quente. Nós não entendemos as coisas do Espírito. Nós não podemos instruir a mente do Senhor. Mas mesmo assim, Ele assentado num trono sublime de glória. Ele vem para habitar, Ele vem para morar, Ele vem e Ele se revela a nós. E sabe, eu estava lendo o livro de Ruth, e eu falei, Senhor, no meio da minha caminhada, quem sou eu? Será que eu sou uma Ruth? Porque todo mundo lê o livro de Ruth e toda a ênfase vai para Boaz, filho da prostituta Raabe. E da linhagem de Raabe veio Jesus. Gente, esse Deus, Ele é impressionante. Esse Deus, Ele pega o excluído, Ele pega aquele que não é, e faz se assentar com Ele. Olha só para isso. Ruth era uma moabita, inimigo do povo de Deus. E Ruth declara para Noemi, Noemi, o seu Deus é o meu Deus. Noemi, o seu povo é o meu povo. Ele pega o excluído que não é. Não importa, olha só você que está me ouvindo aí, pelas redes sociais, não importa, olha, não, o Espírito Santo de Deus te diz hoje, não importa quem você é.
Tem Rutes no seu caminho. Boaz, ele resgatou-se em Ruth e casou com Ruth. Mas Ruth, sabe qual foi o papel de Ruth? Resgatar Noemi. Ela resgatou Noemi. E aí, para terminar, se o Espírito Santo de Deus estendeu a sua asa sobre mim, sobre você, e eu creio que Ele fez isso, eu creio que Ele continua fazendo isso. Sabe o que você tem que fazer com o excluído? Com aquele que ninguém quer? Você tem que acolher. Você tem que amar. Eu e você temos que ajudar. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus estende a sua asa sobre nós, e muitas vezes os irmãos chegam aqui, né? Muitas vezes ele está perdido, ele está numa condição de desemprego, ele está numa condição que ele está no meio do caminho e ele está totalmente desalmado. E a gente fala assim, vamos orar pelo irmão. Vamos orar para Deus cuidar dele. Vamos orar para Deus ajudar ele. E muitas vezes a gente tem falado isso da boca para fora. Então, o Senhor diz hoje para mim e para você nessa noite, se Ele estendeu as suas asas sobre você, não é a asa de Deus, é a sua asa junto com a asa do Senhor, para fazer resgates de vida. Para fazer resgate de vida. Se há bondade no nosso coração, se há bondade de Deus no nosso coração, nós precisamos ser os cuidadores. Porque a asa de Deus veio sobre Boaz. E Deus falou para Boaz, Boaz, então agora você vai estender a sua asa sobre Ruth. Que a palavra nos constranja. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude não só no meio do nosso caminho, mas que o Espírito Santo do Senhor nos levante dessa condição de desânimo, para que as nossas asas, junto com as asas do Senhor, se estenda sobre todos os que o Senhor, sobre todos, não é sobre alguns, é sobre todos, que o Senhor quer estender o amor, a graça, o perdão, que o Senhor quer tirar de uma condição de morte, de desânimo, de depressão, que o Senhor quer trazer vida e vida em abundante. Eu quero que você fique sob os pés. Vamos orar, amém, queridos? Vamos orar para a gente encerrar. O Senhor é o Espírito dele em movimento sobre a nossa vida. Nós somos o ramo. E a gente não tem capacidade de produzir o vento do Espírito. A gente não tem capacidade de produzir a luz do Espírito. A gente não tem capacidade de produzir a vida do Espírito. Então, nessa noite, que o Senhor te levante dessa condição de desalma, de desalmado, de desalmada. Que você sinta o frescor do Espírito Santo de Deus. Senhor, nós te louvamos nessa noite pelo poder da Tua palavra.
Senhor, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, Senhor. Senhor, que a Tua palavra venha sobre nós. Senhor, derrama um bálsamo sobre a minha vida, sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida, Pai, daqueles, Senhor, que virão, sobre o excluído, sobre o desalmado, Senhor, sobre aquele, Senhor, meu Deus, que está, Senhor, no monte de lixo. O Senhor é aquele que levanta do monturo e faz assentar com os príncipes. Espírito Santo de Deus, eu te peço, visita esses quartos escuros agora, onde há pessoas, Pai, que estão em depressão, que estão desanimadas, que estão abatidas, que estão entristecidas, Senhor, que estão com vontade, Senhor, de parar, que estão, Senhor, dizendo que a realidade delas não pode ser mudada, mas, Senhor, nós te pedimos, a porta do Teu reino está aberta. Há esperança, Senhor. Há esperança, Senhor. Ah, Senhor, se a árvore for cortada, o tronco, Senhor, meu Deus, que está sobre a terra, ele não morrerá. Porque ao cheiro das águas, ao cheiro da Tua palavra, ao cheiro do Teu Espírito Santo, ao Teu respirar, Senhor, esse tronco, Senhor, ele vai reviver. Ele vai reviver, Senhor, como planta nova, com o viço do Teu Espírito Santo, com as águas, Senhor, com o Teu respirar, com a Tua nova vida, Senhor. Senhor, faz assim conosco nessa noite, nós te pedimos, nos visita. Senhor, que da Tua palavra venha a profecia sobre nós, Senhor. Venha a cura, venha a palavra de conhecimento, de sabedoria, Senhor. Venha, Senhor, meu Deus, muitas orações em línguas. Senhor, meu Deus, venha, Senhor, muita profecia, Senhor, para a vida do outro, Senhor, usando a nossa vida. Porque o Senhor usa a nossa vida, Senhor, para resgatar o outro. Isso é a igreja. Isso é a igreja, é para isso que nós fomos chamados. Senhor, manda, Senhor, os que estão chorando. Manda, Senhor, os que estão numa condição de morte, Senhor. Para que Teu Espírito Santo, Senhor, possa tocar, Senhor, e possa levantar, Senhor. Ah, Senhor, e usá-los, Deus, para que, Senhor, outras pessoas sejam resgatadas no meio do caminho, aonde o Senhor está conosco, no meio do caminho, aonde o Senhor se apresenta, e os nossos olhos, Senhor, eles são abertos, Senhor. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. A Tua igreja precisa de Ti. A nossa casa precisa de Ti. O lugar aonde nós trabalhamos, Senhor, precisa de Ti. Então eu te peço que a Tua glória, a Tua luz venha sobre nós, que o brilho do Teu rosto concede-nos hoje, o brilho do Teu rosto, que nós possamos perceber, Te perceber, e possamos falar de Ti, Senhor, e possamos perdoar, Senhor, para sermos perdoados. É simples assim. Queremos ter vida, e vida em abundância, Senhor, em Ti. Aonde nós tocarmos essa semana, aonde nós alçarmos a nossa voz, que seja a Tua voz sobre a nossa voz, que seja o Teu toque sobre o nosso toque. Senhor, que nós possamos chorar e sofrer, Senhor, com as nossas entranhas, sobre, Senhor, a vida, Pai, daqueles que o Senhor quer, Senhor. Da vida daqueles, Pai, todos, o Senhor quer todos, Senhor. Que eles possam abrir os seus corações. E que o Senhor faça, Pai, o resgate, que o nosso coração venha arder. Porque esses dois, eles disseram, Senhor, quando os olhos deles foram abertos. Quando os olhos deles foram abertos, não queimava o nosso coração,
quando o Senhor nos explicava, nos expunha as tuas palavras, a Escritura. Senhor, nós sabemos que milagres, sinais, o teu extraordinário, as tuas maravilhas, elas vêm, Senhor, da tua palavra. Não há mágica, não há, Senhor, outra porta, não há outro lugar, Senhor, aonde buscar, não há outro caminho, Senhor. O Senhor é que nos redime, o Senhor é que nos levanta, o Senhor dá força nos nossos pés, nos nossos joelhos, o Senhor comanda as nossas mãos, o Senhor destapa os nossos ouvidos, o Senhor abre os nossos olhos, o Senhor torna o nosso coração sensível ao outro, Senhor. Que nós sejamos esta igreja, igreja que resgata, igreja que ama, igreja que aponta para Ti. É para Ti, nós temos que apontar para Ti. E temos que levantar, Senhor, quando a tua cruz, ela for levantada, muitos irão, é a tua palavra nessa noite, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia.